Fala galera, vídeo 5 da introdução. A gente ainda tá nesse começo, eu sei que vocês estão ansiosos pra gente ir logo pra parte prática, eu também tô, mas como eu disse, é legal a gente criar essa base bem consolidada pra daí a gente conseguir colocar alguns conceitos mais interessantes. Mas a gente ainda tá falando de introdução e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o stand-up comedy. E roda a vinheta. Bom, para falar o que é o stand-up comedy, eu tive um pouco de dificuldade, mesmo parecendo ser algo bem simples, pelo seguinte: toda vez que a gente tenta descrever alguma coisa, a tendência é limitar, é delimitar essa coisa, e uma vez que a gente começa a delimitar uma manifestação artística, isso é perigoso, porque a gente começa a podar a criatividade, a deixar que coisas novas, a proibir que coisas novas apareçam. Então eu quero ter bastante cuidado de dizer mais ou menos o que eu penso sobre o stand-up comedy, mas eu quero deixar bem claro que nada é uma regra imutável, nada que eu for falado é lei. Na verdade isso é a opinião que eu tenho, é como eu trabalho, como eu entendo o stand-up, mas você pode às vezes entender de uma forma diferente, e quando você inova, você corre o risco de acertar, mas corre o risco de errar. Eu vou passar aqui um caminho mais seguro do que eu entendo como stand-up comedy, e se você achar que deve ou não seguir, isso eu acho importante que você faça aí a medição do que você acha interessante. Isso vale para tudo nesse curso. Nada do que for falado aqui é uma regra imutável, é uma lei. Tudo é o meu pensamento, é a minha visão sobre aquele determinado assunto. E aí cabe a você, a todo momento, julgar o que realmente vale para você, o que você vai aplicar ou o que você não vai aplicar. Então, vamos seguir aqui falando sobre o que é stand-up comedy. Falando de uma forma bem rasa, então, nada mais é do que um comediante no palco, de cara limpa. A gente costuma usar esse termo que significa sem um figurino, sem uma peruca, sem uma maquiagem, simplesmente falando coisas do cotidiano, citando situações do dia a dia de uma forma engraçada. Basicamente essa é a ideia inicial do stand-up. Na verdade eu acho que ele é muito mais do que isso, mas inicialmente esse é o primeiro conceito do que é stand-up comedy. E para que esse stand-up seja efetivo, existe sim algumas regras pré-definidas que pelo menos a maioria dos comediantes tendem a respeitar. Se você quer se inserir nessa cena, é legal que você tenha essa noção, tenha esses conceitos e talvez leve isso um pouco como regra. A regra base do stand-up, isso é muito difícil você quebrá-la, é a regra do texto 100% autoral. A gente conhece por ser um material autoral, não necessariamente foi um material que você escreveu, pode ser um material que você adquiriu, você pode comprar uma piada, comprar um set, um texto, mas aquele material ele tem que ser seu, ele tem que ter sua autoria, ele tem que ter a sua propriedade. Então, não adapte piada, não copie, não traduza, então tenha isso em mente. Eu já vi, até num curso que eu vi no YouTube, um cara que estava começando a fazer comédia e falava: não, você não pode copiar piada, mas você pode adaptar. Não adapte piada de ninguém, isso é considerado roubo no stand-up da mesma forma, e você pode limitar a sua carreira, você pode gerar uma morte prematura da sua carreira se você copiar uma piada de um comediante. Coincidências acontecem, como eu citei pra vocês aqui, em 2012, o primeiro concurso de stand-up que eu fiz, eu fui desclassificado por fazer uma piada de outro comediante. Eu ainda acho que não era exatamente a mesma piada, mas existia uma coincidência de premissa. Eu vou falar disso mais pra frente, mas basicamente é um cuidado que a gente tem que ter. Descobriu que já existe alguém que faz aquela piada, simplesmente abandona, para de fazer, esquece aquela ideia e vamos trabalhar a ideia nova. Você não pode se apegar a uma piada, e caso isso aconteça, caso tenha coincidido de você usar ou uma premissa que é muito particular e semelhante, ou a mesma piada, às vezes acontece com uma piada com um senso mais comum, simplesmente abandone essa piada e bola pra frente. Então essa é a primeira regra: texto 100% autoral. Outro conceito bem interessante da comédia stand-up é que ela é uma manifestação da sua ideia, da sua personalidade, e isso significa que você tem que levar para o palco características que são suas, as suas opiniões, as suas ideias, em geral é isso. É uma manifestação artística que ela difere um pouco de outras em que você cria um personagem, e no stand-up a ideia de um personagem não é o ideal. Então não crie um personagem, não seja uma pessoa que não é você no palco. Então você leva as suas características, leva as suas ideias. É claro, normalmente a gente amplifica um pouco algumas características pessoais, a gente fortalece uma persona, e a gente vai falar disso mais pra frente, mas não seja um personagem. Então a gente já citou aqui 3 regras, na verdade. A gente pode falar que é um humor de cara limpa, sem figurino, sem maquiagem, sem nada disso. O segundo, o texto é 100% autoral. E o terceiro, não seja um personagem no palco. Até agora essas regras foram muito proibitivas, né? A gente diz: não faça isso, não
não use isso, e como eu disse, isso vai limitando. Isso pode ser alterado ao longo do tempo. Talvez a regra do 100% autoral nem tanto. Mas existem algumas coisas que foram se alterando. Por exemplo, era muito comum em 2008, 2009, se você falasse com um comediante de stand-up, ele dizer: no palco do stand-up comedy não pode usar violão, não pode usar um instrumento musical, não pode usar um adereço. Essa regra ela era bem restrita até esse período, final de 2008, 2009. E aí alguns comediantes foram conseguindo alterar isso, quebrar isso, com coragem, né? Porque muito criticados. Eu conheço de conversas de camarim, o Fabiano Cambota uma vez me contou que, pô, no começo ele chegava com violão e os comediantes apontavam, falavam: pô, o cara roubando, tá usando violão. Algumas coisas foram se alterando, mas eu acho que a base, o conceito que a gente tem que ter é o seguinte: não interessa se é um adereço, se é um instrumento, se é alguma coisa nesse sentido. O importante é que esse elemento extra seja um recurso. Então, se é um instrumento, é um beatbox, é uma imitação, é alguma coisa nesse sentido, o pessoal fala: isso não é stand-up. É importante que seja um recurso do stand-up e não o stand-up em si. O que eu estou dizendo? A piada não pode ser isso. Você não pode simplesmente tocar um violão muito bem e falar: isso aqui é o meu show de stand-up. Ou fazer uma imitação pela imitação, ou fazer um beatbox pelo beatbox. Tudo isso ele tem que ser usado como um recurso para uma piada. Então você escreve o seu conteúdo, você representa o seu texto humorístico e utiliza essas ferramentas como recursos. Então entenda bem separar isso. Não faça uma imitação pela imitação, um beatbox pelo beatbox, ou tocar o violão pelo tocar o violão. Tenha uma piada sempre por trás disso. Se você tiver um conteúdo sólido, esses recursos aí vão entrar simplesmente para adicionar graça, vai deixar seu show mais colorido, mas entenda que isso é sempre um recurso e não a base da sua graça. Outra coisa que a gente cita bastante é: não seja um contador de causo. Existe talvez às vezes um erro muito comum em alguns principiantes, que o cara que ele é engraçado num grupo de amigos, ele é engraçado com a família, e ele costuma ser engraçado porque ele é um contador de causa. Então ele conta como aconteceu tal situação na escola, o pessoal ri daquilo, e aí a hora que isso chega no palco, isso perde um pouco a velocidade que o stand-up precisa, ele perde um pouco da métrica que a gente vai trabalhar mais pra frente, mas basicamente, você não é um contador de causa. Não que isso seja errado, seja ruim, mas isso não é stand-up. Stand-up a gente sabe que tem essa velocidade, essa métrica mais avançada, então você não é simplesmente um contador de piadas de salão ou um contador de causos, como existe principalmente no começo da carreira, alguns caras que se perdem nesse sentido. Outra coisa que é interessante também: o stand-up ele não é improviso. É comum as pessoas encararem o stand-up como improviso, principalmente plateia que não tem um conhecimento mais aprofundado. Vocês que estão até aqui já entenderam que a gente precisa escrever, a gente precisa trabalhar aquele material para levar para o palco. Existe improviso, sempre existe improviso, porque você está lidando com uma plateia viva, você está lidando com situações que se alteram a cada momento, e aí você pode realmente gerar uma situação de improviso, mas entenda que o stand-up ele não é uma apresentação de improviso, que é diferente, não é menor nem pior, é apenas diferente, mas apesar dele parecer ser improviso, e isso é um elogio muito legal, é muito legal quando você sai de um show e alguém da plateia vem: cara, nossa, acho muito legal a velocidade que você pensa nas piadas, como você improvisa. Se você está passando essa sensibilidade para a plateia, isso é muito interessante. E é justamente o contrário do improviso. Porque num show de improviso, o pessoal, o elogio para um show de improviso é você chegar para o improvisador e falar: cara, parece que vocês já tinham ensaiado isso tudo. É bem o contrário da métrica do stand-up. Então entenda que não é improviso, você não chega no palco despreparado, tenha tudo já dentro de um certo controle. Algumas situações de improviso acabam acontecendo numa interação, um incidente que ocorre na plateia, mas isso não é a base do seu show de stand-up. Bom, eu citei pra você mais ou menos o que é o stand-up focado na situação de palco, na situação de interação, na situação do seu texto, na situação do seu dia a dia. Porém, o stand-up ele é muito mais que isso. Como eu falei, ele é uma manifestação artística, assim como é a música, a pintura, assim como é o teatro. Então, como manifestação artística, ele existe diversos agentes. Existe o comediante, que é um dos pontos principais, sem dúvida, da comédia, mas existe a plateia, existe já um público hoje que consome stand-up comedy, muito diferente do que era alguns anos atrás. Hoje em dia o gênero stand-up comedy como manifestação artística já está bem consolidado em muitas capitais do Brasil.
em alguns interiores também. Então hoje em dia já existe uma plateia que busca um determinado conteúdo dentro do stand-up. Então eu vou falar agora um pouco sobre isso, porque o stand-up comedy ele deixou de ser simplesmente um comediante no palco, ele passou a ser justamente essa manifestação artística. E como manifestação artística, eu vou segmentar ela de 3 diferentes formas. Eu vou dividir ela em subgêneros, que é mais ou menos como se fosse na música, os estilos musicais. Então a gente pode ter o rock, o pagode, o funk. Então, para a mesma manifestação artística, diferentes tipos de gênero. No stand-up a gente vai ter isso também, alguns subgêneros que diferenciam um estilo de um comediante de outro. Vou citar alguns estilos ou algumas personalidades diferentes que a gente tem no palco. E por último eu vou falar um pouco sobre a métrica. Algumas métricas diferentes que comediantes diferentes aplicam. Então, inicialmente falando dos subgêneros, mais uma vez, toda vez que a gente delimita, a gente limita, e não é legal isso. Não quero descrever de forma a delimitar. Existe mais que isso, você pode criar coisas diferentes, mas basicamente foi o que eu pensei nesse primeiro momento. E a gente tem aí dentro do stand-up comedy alguns subgêneros de comédia. O primeiro subgênero que eu listei foi o observativo. O comediante observativo é aquele comediante que ele cita situações do dia a dia, que tem aquela visão cômica sobre diferentes situações, mas que normalmente são situações cotidianas, não são situações extraordinárias. Então, é o ato de você ir à compra, de você fazer uma viagem de avião, de você... Então, coisas do dia a dia, sabe? De você acordar, de você escovar o dente. Qualquer coisa que você faça de forma cotidiana mesmo. Então, a gente tem isso aí. Comediantes que são específicos disso aí, que tratam muito bem isso aí, situações do dia a dia, e conseguem transformar isso de uma forma cômica. O Seinfeld é um exemplo gigantesco disso, e a gente tem no Brasil vários outros comediantes que trabalham nessa linha. Além dos comediantes observativos, tem os comediantes comportamentais. Os comportamentais, eles diferem um pouco dos observativos no seguinte sentido, que a gente começa a tratar mais de características do comportamento humano e das relações humanas. Textos característicos como o texto da relação com a mãe, isso a gente tem vários comediantes. Eu faço alguma coisa nesse sentido, tem Thiago Ventura, que ficou famoso por isso aí. Relação com a esposa, namorada, relação entre irmãos, relação entre colegas de trabalho. Então, que trata mais dessas relações humanas, que também tem um pouco do observativo, mas é mais comportamental mesmo. Existem também os comediantes factuais, que são comediantes especializados em fazer piadas sobre algo que está na mídia, que aconteceu. E aí a gente pode ainda separar esses comediantes em outros grupos. Comediantes factuais políticos, que tratam simplesmente de situações políticas, do que acontece com o governo e tudo mais, e faz piadas sobre isso. Existem comediantes, como existia a falecida Johnny Rivers, que era uma comediante factual que falava de moda, de celebridade. Então, comediante específico fala, aconteceu isso com o Neymar. Então ele pega aquele tema, aquela premissa e desenvolve em cima de situações factuais. É uma comédia que é bem legal, porque ela vive muito do momento, do frescor do momento. Então é algo que está vivo na cabeça das pessoas. Porém, ela tem uma dificuldade, que ela tem um curto prazo de validade. Uma piada que você fez sobre um determinado fato, ela tem uma tendência a ir perdendo força assim que o tempo vai se distanciando do ocorrido. Então é um estilo de humor também que existem vários comediantes que aplicam, que é o comediante factual. Existe também o comediante underground. Isso aí foi um termo que surgiu na comédia stand-up, pelo menos no Brasil, há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, há uns 3 anos, que era um grupo de comediantes que queriam fazer algo um pouco diferente. Acho bem válido até, que seria uma comédia com, teoricamente, um pouco mais de conteúdo, uma comédia um pouco mais reflexiva. Acho muito legal. Não podemos esquecer, é claro, que você não pode fugir da essência, que é uma comédia, então você tem que fazer rir. Se você consegue fazer as pessoas rirem refletindo, pensando, acho também algo bem legal. Era uma comédia um pouco mais, talvez, artística, mais poética, talvez seja uma linha bem legal de comédia. Quanto aos estilos, a gente vai ver diferentes estilos no palco, e isso está muito relacionado a qual persona que ela tem, e a gente vai tratar disso mais pra frente. Mas tem comediantes que são mais expansivos, comediantes que são mais retraídos, comediantes que trabalham com humor mais leve, mais família, outros com humor mais pesado, que trabalham mais uma linguagem mais de baixo calão. Pode também ter um comediante que trabalha mais na linha do humor negro. Então isso aí são estilos de palco que diferem um comediante do outro. E por último, quanto à métrica, existem 2 métricas principais. Basicamente, os comediantes de online e os comediantes de storytelling. Que é basicamente o comediante de online, a gente vai tratar talvez um pouco mais a fundo mais à frente, mas basicamente são comediantes que trabalham com piadas isoladas, piadas de uma linha, que a gente chama, por isso o nome online. São piadas curtas em que a preparação da piada e a finalização da piada ela se dá em uma frase.
É uma comédia, na minha opinião, bem difícil de ser feita. Eu tenho algumas piadas dentro do meu texto que são piadas de online. Existem vários comediantes que trabalham essa linha no Brasil. Patrick Maia, Léo Ferreira, Daniel Duncan, são comediantes que realmente têm esse conteúdo. Lá fora tem o Anthony Jeselnik, Demetri Martin, tem vários comediantes, vocês vão poder ao longo do curso visualizar isso aí com mais calma, que trabalham esse conteúdo que é mais direto, são piadas mais curtas, que são bem interessantes. E existe também o storytelling, que são comediantes que são contadores de história. Nesse caso não é um caos, como eu estava dizendo, mas é uma comédia que ela tem mais uma ligação, uma história em que você vai acompanhando e aí vão surgindo as piadas dentro dessa história, a gente vai costurando as piadas através de uma história, de um enredo. Então normalmente são sets mais longos, mais trabalhados, que formam aí uma ideia mais genérica. São meios diferentes de trabalhar, mas eu quero deixar claro que tudo isso que eu citei, seja o comediante factual, o comediante observativo, comportamental, que faz um humor negro, que faz storytelling, que faz o one-liner, tudo isso você não pode se limitar a uma coisa, não se limite a uma coisa só. Você pode misturar gêneros, misturar subgêneros, misturar métricas. Você, no meio de uma sequência de storytelling, você tem um grupo de one-liners. Você, por um momento, você ser um comediante observativo, você conta de uma situação que você observou, depois você fala de uma situação de comportamento, depois você traz uma notícia. Então acho que você pode caminhar por esses diferentes estilos, aproveitando o que você faz melhor em cada um, aproveitando o que tem de melhor em cada um. Já que nesse capítulo a gente está falando sobre o que é stand-up, é interessante entender também como funciona a cena do stand-up hoje. Hoje o stand-up ele se resume a 3 tipos de show. O show que a gente trata de show em bar, os bares, o show em teatro e o show que a gente chama de evento corporativo, os eventos, por assim dizer. Então basicamente esses 3 tipos de show são a cena do stand-up aplicado, é como a gente consegue desenvolver o nosso trabalho, e são situações completamente diferentes. Possivelmente você vai gostar mais de um estilo do que de outro, e isso pode se alterar durante a carreira, aconteceu comigo, mas basicamente no começo eu não gostava muito do bar. O bar ele é onde a gente cria casca, é onde a gente se desenvolve realmente como comediante, por todas as dificuldades que existem dentro de um bar, a gente vai citar isso mais pra frente. O teatro é onde a gente cria o ego, sabe, onde você alimenta o seu ego. Então já vi muito comediante iniciante sair de um teatro achando que estava pronto, que era a hora de fazer o solo, porque o teatro ele te dá essa resposta que muitas vezes te ilude, e o evento é a hora de ganhar dinheiro, basicamente é isso, é onde o comediante consegue muitas vezes se destacar ou conseguir alguma coisa mais interessante financeiramente, mas é onde estão as maiores armadilhas. É muito comum comediantes que não estão preparados para evento irem fazer eventos, e eventos realmente são as coisas mais difíceis de se trabalhar. Eu vou citar um pouco mais de cada um desses lá no último módulo, no capítulo que eu falo de produção, que aí eu vou citar alguns detalhes bem interessantes a respeito disso aí, e a gente vai falar também um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, que é o vídeo sobre os elementos do show de stand-up, e aí a gente vai entender melhor como funciona o mecanismo desse show no bar, no teatro e no evento. Então a gente tem esses 3 elementos, e dentro desses 3 elementos a gente vai dividir alguns tipos de show. Pra gente entender melhor como funciona, talvez você que ainda não tenha acompanhado muito pessoalmente esses shows, vai ficar mais claro pra você entender. Os tipos de shows são basicamente o show solo, que é quando um comediante, durante uma hora e alguma coisa, 1 hora e pouco, ele apresenta uma sequência de piadas, uma sequência do seu material. Normalmente a gente tenta, dentro de um show solo, amarrar todo esse conteúdo dentro de uma temática. A gente tenta dar um início, um meio, um final. Vou falar um pouco mais sobre isso também adiante. Mas basicamente um show solo é um show de um único comediante, normalmente já com algum nível de consagração, que já tem um público que venha ou assistir. E nesse show normalmente existe a abertura de show, que é dado ou a um comediante que quer mostrar um material, ou um comediante que quer divulgar algum conteúdo, algum show, ou mesmo para comediantes iniciantes, os open mics que a gente trata aí. Costuma, às vezes, num show solo, ter uma abertura, um momento para que ele possa desenvolver um pouco do seu conteúdo. Então ali existe alguma oportunidade. A maioria das oportunidades não estão nos shows solos, estão nos shows de convidados.
Então o show de convidado nada mais é do que um show com um grupo de comediantes, aí pode ser um grupo já pré-definido ou um grupo que foi definido simplesmente para aquele show, e é formado aí por 3, 4, 5 comediantes. Eu não recomendo mais que isso, acho que 5 já é um número bem exagerado para um show, principalmente porque se você tiver dentro desse show algum comediante que se destaque, que leve público, acaba que fica pouco tempo para a apresentação desse comediante e muito do público vai acabar sendo frustrado, porque foi para assistir um comediante específico e aí teve 10 minutos apenas de apresentação dele, acaba que é uma situação um pouco desinteressante. Então, evitar trabalhar com números muito grandes de convidados, isso eu já estou falando um pouco adiantando lá para a hora de produção, que você pode um dia vir a trabalhar. Mas basicamente, num show de convidados, a gente tem que ter aí convidados, comediantes, e aí existe a possibilidade de você colocar um open mic. Eu recomendo no máximo um, apesar de em alguns casos a gente colocar 2 open mics no mesmo show. Então é a hora da oportunidade para um comediante iniciante. Entre os comediantes já experientes, no momento mais confortável do show, ele entra e apresenta o seu material que está sendo trabalhado aí pelas primeiras vezes. Esse é o conteúdo de oportunidades de um open mic dentro de um show de convidados. Existe também um outro tipo de show, que esse eu acho mais interessante para quem está começando, que é o concurso de iniciantes. Então, o concurso de iniciantes, diferente de um show de convidados, ele é composto por uma sequência maior de comediantes, iniciantes, no caso, um grupo de open mics, e aí pode ser 6, 7, 8, 9, 10, já vi concurso com 10 comediantes na mesma noite, claro, com um tempo reduzido, para não ficar muito cansativo, 5 minutos, 4 minutos para cada um. E aí os comediantes vão até esse show e apresentam o seu conteúdo, acho muito legal. É um concurso que normalmente você consegue já apresentar normalmente para um comediante mais experiente que pode estar assistindo, ou um mestre de cerimônias que seja um comediante mais experiente. Eu recomendo nesse caso ter um mestre de cerimônias que seja um comediante já há mais tempo, justamente para manter o nível do show funcionando legal. Então o concurso de Open Mics é uma produção, é um tipo de show que eu acho muito legal para quem está começando, e acho que é onde a gente consegue agrupar um número maior de comediantes iniciantes, porque ele tem uma proposta de ser um show de comediante. Isso é o mais importante, porque a plateia vai sabendo que é um show de iniciante. É muito diferente quando o pessoal pega um grupo de Open Mics e faz um show de convidados, como se fosse um show para convidados com esse grupo de Open Mics. Aí tá um perigo gigantesco, porque você fecha portas na comédia, Bom, eu vou falar disso quando for falar de produção, mas tenha em mente, um show que tem mais de um open mic no mesmo show, ele não pode ser um show de convidado, ele vai ser um show, possivelmente, foque em fazer um concurso de stand-up, que vai ser muito mais interessante em termos de produção, em termos de resultado. E por último, eu vou falar sobre as noites de teste, algo que tem surgido um pouco mais agora com alguma frequência, principalmente depois do Nathan. O Nathan é um show que a gente faz lá em São Paulo, que é um grupo de comediantes experientes, que numa noite a gente vai e testa material novo. Cada um vai ter por volta de 4, 5, 6 minutos, depende da quantidade de comediantes. Veja, a gente faz um show de 4, 5 minutos. E às vezes o open mic ele quer extrapolar, quer fazer 12, quer fazer 15. Entenda que quando a gente está testando é muito raro alguém testar de uma só vez mais que 6 minutos. Então a gente já tem essa preparação para esse tipo de evento. E aí é uma noite com comediantes já experientes que vão testar novos conteúdos. É uma noite que tem essa proposta, que é explicado, não é cobrado, justamente por não poder dar a garantia da qualidade do show. A gente faz essa noite especial, o Nathan. E esse conceito ele vem se multiplicado em outras cidades. Em Brasília tem o Notes, que eu já participei inclusive. O Notes é um show de teste de piadas. Em Recife já tem também. Então locais em que a cena já está um pouco mais desenvolvida, que já tem comediantes atuando em noites permanentes, a gente costuma ter algumas noites de teste. Não junte um grupo de open mics e fale, vamos fazer uma noite de teste. Não é isso. A noite de teste é uma noite com comediantes experientes que vão para criar novos materiais. Essa é a proposta, essa é a diferença. A gente não cobra por isso. Então é um show um pouco especial. Assim a gente finaliza o vídeo 5, o vídeo que tratou um pouco sobre a cena do stand-up comedy, os elementos que a gente tem aí. Agora no próximo vídeo a gente vai tratar exatamente qual que é o papel de cada elemento dentro de um show de stand-up, para que fique mais claro como funciona um show, o show em si, e aí a gente finaliza o primeiro módulo, o módulo introdução. Então esse foi o vídeo 5, até o próximo, valeu!